Com as bênçãos de Deus, damos início à 7ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 23. Senhor meu pastor, e nada me faltará. Solicito ao vereador Jean da Elite a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Solicito a vereadora Cislene a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos de recomendadas pelas autoridades sanitárias. Solicito ao secretário vereador Jean da Elite que faça a chamada nominal dos vereadores. Professor Gediel. Presente. DJ Delcinho. Jean da Elite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Coloco em discussão a ata da 4ª sessão ordinária da 9ª legislatura, realizada dia 10 de fevereiro de 2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 4ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 04/2025, da redação a artigos da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Comunico o recebimento das respostas dos requerimentos 70 a 73, 75 a 77 a 79, 81 a 86, 88, 89, 91 a 103, 104 a 121, 122, 123 e 125. Comunico o recebimento do ofício 085/2025, que solicita a retirada e devolução do projeto de lei 05/2025, que criou o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei 06/2025, que dispõe sobre a criação do programa Frente Emergencial, FET, e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto 07, que dispõe sobre a política de desenvolvimento econômico do município de Alumínio e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto 08/2025, que dispõe sobre a ampliação de cargos do quadro de servidores do município de Alumínio, adequação da tabela de vencimento dos agentes comunitários de saúde ao piso salarial nacional, alteração da escolaridade mínima exigida para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de vetores e da outras providências. Comunico o recebimento do projeto de lei 09, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Comunico o recebimento do projeto de lei 10/2025, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e da outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 15/2025-L, de autoria do vereador Paulinho Bola, que institui o programa de Dinheiro Direto na Escola, PDDE Alumínio, vinculado à Diretoria Municipal de Educação, definindo suas finalidades e diretrizes. Anuncio o recebimento do projeto de lei 16/2025-L, de autoria do vereador Paulinho Bola, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias. Anuncio o recebimento do projeto de lei 17/2025-L, de autoria do vereador Gediel de Carvalho, que cria a comissão Aluno Nota 10 e Escola Nota 10, professor Erici de Souza Oliveira, ao final de cada ano letivo, para os alunos do ensino fundamental da rede municipal e para as instituições públicas do ensino do município de Alumínio e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei
18/2025L, de autoria dos vereadores DJ Delcinho, Jean da Elite, professor Gediel de Carvalho, Sadraque Ferreira e Cislene, que dispõem sobre o benefício para pessoas autistas em parques de diversão. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 17/2025, de autoria dos vereadores Eduardo e Jean da Elite, que disciplina a concessão do título de cidadão aluminense e insere o regimento interno, o artigo 153A. Solicito ao secretário Jean da Elite que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 153/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Procurado por munícipes do bairro Figueiras, mais precisamente na rua Milton Benedito Sirione, a respeito de 3 postes que está sem o braço e sem o ponto de iluminação, que está fazendo muita falta para os munícipes que usufruem o local com estudantes e idosos. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a prefeita municipal os seguintes pedidos e informações. O executivo poderia estar fazendo o pedido de implantação das luminárias da rua Milton Benedito Sirione, no bairro Figueiras, se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando. Alumínio, 19 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 154/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Considerando que fomos indagados por munícipes sobre a necessidade de instalação de lombada na rua Presbítero Gediel de Moura, no bairro Vila Alfa, considerando que na referida rua há presença de crianças brincando, considerando que há relatos de carros trafegando em alta velocidade, inclusive com colisão de veículo estacionado, o executivo pode instalar uma lombada na rua Presbítero Gediel de Moura, no bairro Vila Alfa, se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenária, vereador Orlando Silva, alumínio, 19 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 155/2025. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, considerando que somos indagados pela população na ausência do PROCON no município, considerando que o PROCON é importante porque defende os direitos dos consumidores, promovendo a harmonia nas relações de consumo, considerando a urgência de celebração de um convênio com o PROCON possa funcionar na cidade, o executivo pode firmar parceria para que o PROCON tenha um posto em alumínio? Se 5 anos, se não, por quê? Se tiver o PROCON em nossa cidade, qual o local e horário de funcionamento? Sala das sessões, plenária, vereador Orlando Silva, alumínio, 21 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 156/2025. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, considerando que a rede 5G é mais rápida e potente que a rede 4G e será a próxima evolução das redes de comunicação móvel, considerando que os serviços da rede móvel são deficitários ou não tem sinal no município de Alumínio, principalmente nos bairros de Itararé e Alto Itararé e nos bairros novos urbanos, considerando que foi aprovado nessa Casa de Leis de Torres 5G, é que requer a mesa ouvida plenário seja oficial do executivo, a operadora Vivo, TIM, Claro, os seguintes pedidos de informação. Há a possibilidade da instalação de antenas para a rede 5G nos bairros de Itararé e Alto Itararé, nos bairros novos urbanos? Informar se a rede 5G irá atender todo o município, principalmente a zona rural. O executivo pode enviar ofício nas operadoras para instalação de antes de 5G nos bairros de Itararé e Alto Itararé, bem como os demais bairros? Se sim, nos enviar cópia. Há a possibilidade do executivo marcar reunião com as operadoras visando a melhoria da rede móvel no município, com a participação do legislativo? Se sim, informar a data e horário, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 21 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 157/2025. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, considerando que, passando pela rua Aline Dantas, em toda a sua extensão, os matos tomaram conta das calçadas e da própria rua, considerando que a função do vereador é fiscalizar, considerando que não é só abrir uma rua e pavimentar, é também fazer a manutenção periodicamente. É que requer ouvido plenário, seja oficiado ao setor responsável o seguinte pedindo informação. Está programada a roçada da rua Aline Dantas em toda a sua extensão, dos dois lados da passagem da rua? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 21 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 158/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, procurado por munícipes do bairro Brictuba, mais precisamente na estrada Dr. Ineu de Rezende, perto do reservatório Orlando Maia, a respeito de 3 postes que está sem o braço e sem o ponto de iluminação, que está fazendo muita falta para os munícipes que usufruem o local com estudantes e idosos. É que requer a mesa ouvida plenário, seja oficiada a prefeita municipal os seguintes pedidos de informações. O executivo poderia estar fazendo o pedido de implantação das luminárias da rua Estrada Dr. Ineu de Rezende, no bairro Brictuba? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 19 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador.
Requerimento número 159, 2025. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, em visita ao bairro Brictuba, fui abordado por munícipes a respeito da lixeira do bairro em estado deplorável. Visto que essas lixeiras já fazem parte do passado, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a prefeita municipal os seguintes pedidos e informações. A prefeitura poderia estar limpando o local e trocando as lixeiras de tubo por containers com tampa no bairro Brictuba? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 21 de março de 2025, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 160, 2025. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, não é fato novo situações de morte ocorridas no município, cuja declaração de óbito não é declarada pelo médico plantonista, que acabam por acarretar um imbróglio envolvendo o poder público, administração, saúde, polícia militar e delegacia da polícia, além da família convalescida pelo evento morte. A morte não retira a humanidade de uma pessoa, portanto, ao reter um corpo já sem vida dentro de uma unidade de saúde por conta de burocracias administrativas, sem dúvida fere o princípio da dignidade humana, notadoramente naquele de obter certidão de óbito. Mas que isso, a singularidade de cada cidadão, a expressão livre dos ritos religiosos que em vida professa, os ritos de passagem que sua família espera realizar e o próprio sepultamento. Cada dia, cada hora, cada minuto que passa sem a resolução breve e adequada é, sem dúvida, infligir às famílias enlutadas ainda mais sofrimento. A portaria MS 1405, de 29 de junho de 2006, institui a rede de serviços de verificação de óbitos e esclarecimentos de causas mortis, com base na resolução 1779 de 2002, do Conselho Federal de Medicina, posto que a todo indivíduo falecido recai a exigência legal de sua certidão de óbito, que, por sua vez, se dá com base na declaração de óbito. Mais que aspectos meramente legais, é de considerada importância do ponto de vista epidemiológico o esclarecimento de causas mortis de todos os óbitos, cuja responsabilidade por se tratar de saúde pública recai sobre as três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Para municípios que não dispõem do serviço de verificação de óbitos, SVO, o fornecimento de atestado de óbito se regula pela resolução SS 67, de 21 de 4 de 1988, cuja cópia anexamos ao presente. No sentido da resolução SS 67 de 1988, ao tratar da cobrança, entende-se que o fornecimento de atestado é parte integrante do trabalho médico, não devendo acarretar qualquer ônus nos casos em que o óbito ocorreu em serviço médico, privado, público ou filantrópico. Diante disso, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a Prefeitura Municipal para que nos informe. A administração pode, por decreto ou legislação própria, definir os parâmetros do serviço de verificação de óbito ou propriamente de aspectos da declaração de óbito para atestados de óbito? Se sim, quando e como? Se não, por quê? A administração pode estabelecer convênio com Sorocaba ou buscar outra referência para instituir SVO em alumínio? Se sim, quando? Se não, por quê? Dentro de princípios de legalidade de que conduz a resolução SS 67 de 1998, o município pode criar ao orçamento dotação própria para o pagamento de SVO em favor de convênios ou restituição em favor de quem o pagou? Mediante circular, portaria ou outro documento próprio, orientar médicos plantonistas sobre as especialidades reguladas e mencionadas neste, encaminhar a orientação. Instituído convênio ou modalidade de pagamento para SVO, é possível criar fluxo de trabalho entre saúde, pronto atendimento, SVO e Polícia Civil, para que os atores possam agir com celeridade e respeito à dignidade da pessoa humana, liberando de forma célere o corpo para verificação de óbito? Sala das sessões, plenária, vereador Orlando Silva, alumínio, 21 de março de 2025. Eduardo, vereador. Sara Lima, vereadora. Paulinho Bola, vereador. Léo Pistila, vereador. DJ Delcinho, vereador. Cislene, vereadora. Pela ordem, presidente. Peço para discutir o requerimento. Qual parte? Esse é um problema que é evidenciado nos plantões de delegacia de polícia, mas quem também é do plantão de saúde sabe do que eu estou falando. Que são circunstâncias, ocasiões, aliás, em que pessoas dão entrada no PA, acabam vindo a óbito no PA sem que haja ali
um histórico que permita a resolução da causa-mortes dessa pessoa, ou pessoas que são encontradas dentro do leito da sua casa, onde já enfermas acabam a falecer dentro da própria casa. E aí fica, como dito no requerimento, um imbróglio entre delegacia de polícia e a saúde, diretoria de saúde, o PA, no caso específico de alumínio, e no meio desses dois atores, a família enlutada, que quer fazer os ritos de passagem, que quer enterrar o seu ente querido. De um lado, a delegacia, não tendo evidência de crime e de violência, não pode encaminhar o corpo para o IML, e do outro lado, o PA, que por, às vezes, desconhecimento da lei, o médico plantonista acaba por criar embaraços na hora de fazer o atestado ali da pessoa que morreu sem assistência ou com assistência, mas sem a definição correta da causa-morte. Qual que seria a maneira correta de fazer? Seria via serviço de verificação de óbito, que, em regra, é bem instalado nos municípios com mais de 100 mil habitantes, ou seja, nós estamos quilômetros de distância de conseguir isso. Esse requerimento ele tem 3 funções. A primeira delas é buscar um convênio com o serviço de verificação de óbito. O segundo delas é de ressarcimento que a prefeitura pague por esse serviço, caso não se convenie com algum ente que possa fazer. E o primeiro, para começar, aliás, eu fui de trás para frente, é de dar a orientação da resolução mencionada da Secretaria de Saúde, que é a 67, para que os médicos entendam que municípios como o nosso, que não tem o serviço de verificação de óbito, no caso não tem um convênio celebrado, que compete, sim, ao médico sanitarista, quando se existe no cargo de concursados, não temos. Na ausência do médico sanitarista, ao médico plantonista. Na ausência do médico plantonista, ao secretário de saúde, quando, por exemplo, o secretário de saúde ele é médico. Na ausência de secretário de saúde médico, há um médico que já fica indicado como preposto para que o faça. Então, existem várias orientações para até eles sugerirem de ir para a delegacia, porque a gente fica nesse empurra-empurra. A delegacia não tem como mandar por Instituto Médico Legal pessoa que, notadamente, morreu de morte natural, de sem assistência, ou que morreu num hospital em decorrência da evolução de alguma doença. E a gente tem que resolver isso daí de uma forma muito rápida. Agora, uma coisa que tem que ficar estabelecida, e por isso que eu fiz questão de juntar essa resolução 67 que menciona, é que não pode incumbir a família o dever de pagar pela ausência de um atestado a que a própria saúde e o médico é obrigado a dar. Então, hoje se criou, aqui em Alumínio, em vários municípios da região, uma ideia de que a pessoa que morreu, o falecido, a família dele tem a obrigação de pagar pela verificação de óbito. Não tem. E a resolução eu coloquei lá para que seja lido e entendido, porque está posto em algo que, é claro, é incumbência do médico atestar, é direito, inclusive, de quem já morreu ter a certidão de óbito. E fere, sim, princípios de dignidade da pessoa humana. É um absurdo que a gente continue insistindo numa situação como essa e que nada faça. E hoje, inclusive, eu fui informado, para você ver como as coisas são. Conversei com a prefeita a respeito disso, conversei com a Dani, com os vereadores. Outro dia eu estava com o Delcinho, com a Cislene ali, falando sobre esse assunto, porque é um assunto que tinha acontecido no dia, né? E a Ana Paula, se eu não me engano, foi autora de um requerimento no mandato dela de vereadora. Acho que o primeiro requerimento dela versava exatamente sobre isso. Ou seja, há quanto tempo que esse problema vem se repetindo, eu acho que chegou a hora de acabar. Ou firma convênio, ou restitui a quem de direito e paga por isso. O que não pode é a pessoa, a família sofrer com um ente que já acabou de morrer e que você não consegue dar o documento que destina a certidão de óbito dessa pessoa. São as minhas considerações. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Jean da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Requerimento número 160, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao vereador Jean da Elite dar continuidade à leitura dos requerimentos. Requerimento número 161/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o projeto Bairro Limpo foi realizado no bairro Granja Modelo com o objetivo de promover limpeza e manutenção das áreas públicas, e que foi questionada por morador quanto ao fato
de que o córrego do bairro não foi limpo. A falta dessa manutenção pode causar acúmulo de resíduos, mau cheiro, proliferação de insetos e até problema de drenagem. Além disso, há diversas reclamações sobre terrenos baldios que permanecem sujos e sem manutenção adequada. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. Por que o córrego do bairro do Granja Modelo não foi incluído no cronograma do projeto Bairro Limpo? Há previsão da limpeza desse córrego? Qual o motivo do descumprimento da resposta dada ao requerimento número 55/2025, que previa a limpeza do córrego da rua Hélio Vanderlei Neto na primeira quinzena de fevereiro? Quais são as providências adotadas em relação aos terrenos baldios do projeto Bairro Limpo? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 162 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a rua Comendador Pereira Inácio encontra-se com grande acúmulo de restos de galho oriundos de podas de árvores efetuada pela empresa CPFL e CBA, uma grande quantidade de entulhos e outros resíduos deixados após podas realizadas por empresas, a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA e a CPFL Energia, conforme foto abaixo. Considerando que a população tem cobrado providências e que a Prefeitura atribuiu a responsabilidade às referidas empresas, considerando que, sendo o CBA ou o CPFL responsável por esse serviço, a administração municipal deve fiscalizar e cobrar a execução adequada, garantindo a limpeza e manutenção da via pública, considerando que na rua citada há um buraco de tamanho considerável comprometendo a segurança de pedestres. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal para que preste os seguintes esclarecimentos. A quem compete oficialmente a remoção dos resíduos gerados pelas podas realizadas nessa rua citada? Caso a responsabilidade seja das empresas mencionadas, quais providências a Prefeitura tem tomado para fiscalizar e garantir que o serviço seja concluído corretamente? A Prefeitura já notificou ou cobrou formalmente a CBA e a CPFL para a retirada dos resíduos deixados na via? Há um prazo estabelecido para que essas empresas realizem a remoção após poda? Caso não haja, existe a possibilidade de regulamentar esse procedimento? Quais medidas serão adotadas para evitar que situações como essas voltem a ocorrer? Há previsão para a realização de operação tapa-buraco na rua Comendador Pereira Inácio? Caso não haja previsão, quais medidas serão adotadas para garantir a recuperação da via o mais breve possível? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 163 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as constantes reclamações dos moradores do bairro Coqueiros e adjacências, é rotineiro. Nós, vereadores, sejamos frequentemente marcados em publicações nas redes sociais relatando a precariedade da lixeira do bairro, que além de ser quebrada, é muito pequena para atender a comunidade. Como consequência, o lixo é descartado no chão, gerando acúmulo de resíduos, mau cheiro e riscos à saúde pública. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal para que preste os seguintes esclarecimentos. Há previsão para a substituição da lixeira ou ampliação da mesma? Caso positivo, qual o prazo para a execução do serviço? Se não, por quê? Existe alguns planejamentos para a instalação de novas lixeiras em pontos estratégicos do bairro, a fim de evitar o descarte inadequado? Há possibilidade de reforço na coleta de lixo da região até que o problema seja solucionado? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 164 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a importância da transparência na gestão dos recursos públicos e a necessidade de fiscalização das despesas municipais, considerando que a modalidade de compra direta dispensa a licitação e, portanto, exige ainda mais controle e acompanhamento por parte do Poder Legislativo e da população, considerando que, ao consultar o portal de transparência da Prefeitura, não foram encontrados anexos de licitações nem registros de empenhos 2025, dificultando o acesso da população e dos vereadores às informações sobre os gastos municipais. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. Houve a realização de licitações no município entre os meses de janeiro a março? Se sim, que sejam encaminhados os editais, contratos e demais documentos pertinentes a cada processo licitatório. Solicito o relatório de todas as compras diretas realizadas pelo município no período de 1º de janeiro de 2025 a 20 de março de 2025, contendo informações de fornecedores, valores justificativos para as despesas e dispensas de licitação e
de destinação dos produtos ou serviços adquiridos. Relação de todos os empenhos emitidos no mesmo período, com especificação dos valores, beneficiários e objetos das despesas. Cópia das notas fiscais e demais documentos comprobatórios dessas compras e empenhos. Esclarecimento sobre o motivo da ausência do anexo de licitações e empenhos no portal da transparência, bem como previsão para a regularização dessas informações. Relação detalhada de todas as contratações realizadas pelo município entre janeiro e março de 2025, incluindo o nome da empresa ou profissional contratado, objeto do contrato, valor contratado, modalidade de contratação, licitação, dispensa ou inexigibilidade, número do contrato e respectiva publicação no Diário Oficial ou portal da transparência. Sala das sessões, plenária, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 165/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o edital de convocação para as provas do processo seletivo a ser realizado no dia 23 de março de 2025, no período da manhã e tarde, considerando a necessidade de esclarecimento sobre a existência e a legalidade dos cargos oferecidos no processo seletivo, no quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Diante disso, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal para que preste os seguintes esclarecimentos. Os seguintes cargos existem no quadro de servidores da Prefeitura? Se sim, quantas vagas estão previstas para cada um deles? Professor de Educação Especial, professor de Educação Física, professor de Ensino Fundamental 1, professor de Geografia, professor de Informática 1, professor de Matemática, professor de Português, professor substituto 1, ciclos 1 e 2, psicólogo da Educação, secretário de Escola, auxiliar de Desenvolvimento Infantil, assistente social de Educação, auxiliar de Serviço Educacional 1, merendeira, inspetor de alunos, professor de Ciências, professor de Educação Artística, professor de Ensino Básico 1, Educação Infantil, professor de História, professor de Informática 2, professor de Inglês, professor de Música 1, professor substituto 2, ciclos 2 e 4. O processo seletivo número 1, 2025, trata-se de um processo seletivo simplificado para contratações temporárias ou de concurso público para provimento efetivo. Diante do item anterior, as vagas ofertadas nesse processo seletivo são temporárias ou efetivas? Caso sejam temporárias, qual a justificativa para essa contratação e qual o prazo máximo de duração dos contratos? Qual a lei municipal que criou os cargos mencionados acima e quantas vagas foram estabelecidas na respectiva legislação? Solicito cópia da lei de criação de cada um deles. Quantos desses cargos estão ocupados atualmente e quantos estão vagos? Qual o salário base atual de cada um desses cargos? Solicito quadro demonstrativo dos empregos CLT permanentes existentes, vagos e ocupados e os funcionários da sua totalidade. Sala das sessões, plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 166/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que está em andamento o processo seletivo número 2 de 2025 na área da saúde, contemplando os cargos de agente comunitário de saúde, agente controlador de vetor, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e farmacêutico. Considerando a necessidade de esclarecimentos sobre a legalidade e regulamentação desses cargos no quadro da Prefeitura Municipal, diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal para que preste os seguintes esclarecimentos. O processo seletivo número 2 de 2025 trata-se de um processo seletivo simplificado para contratações temporárias ou de um concurso público para provimento efetivo. Diante do item anterior, as vagas ofertadas nesse processo seletivo são temporárias ou efetivas? Caso sejam temporárias, qual a justificativa para essa contratação e qual o prazo máximo de duração dos contratos? Qual a lei municipal que criou os cargos mencionados acima e quantas vagas foram estabelecidas na respectiva legislação? Solicito cópia da lei criada de cada um deles. Quantos desses cargos estão ocupados atualmente e quantos estão vagos? Qual o salário base atual de cada um desses cargos? Solicito quadro demonstrativo dos empregos CLT permanentes existentes, vagos e ocupados, e os funcionários da sua totalidade. Sala das sessões, plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 167/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que 2 tampas de bueiro boca de lobo na rua José Lourenço se encontram quebradas representando riscos de acidentes para pedestres e veículos.
Considerando que uma dessas tampas está improvisadamente coberta com pedaços de madeira, o que não garante segurança e pode agravar o problema, considerando que é dever do município garantir a manutenção da infraestrutura urbana para evitar danos à população, diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. A prefeitura tem conhecimento da situação dessas tampas de bueiro na rua José Lourenço? Existe um cronograma de manutenção e substituição das tampas de bueiro do município? Se sim, que seja anexada a resposta. Qual o prazo para a substituição dessas tampas? Quais medidas emergenciais podem ser tomadas para evitar acidentes até que o problema seja resolvido? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2025, Sara Lima, vereadora. Requerimento número 168, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Uma família moradora da rua Bom Pastor, número 18, bairro Paraíso, tem vivido momentos de dificuldades para conseguir sair de sua residência com um familiar que utiliza cadeira de rodas. Devido a veículos que estacionam em frente à sua residência e à falta de uma rampa na calçada. O familiar, na qual não tem autonomia para conseguir se deslocar, necessita de auxílio de um acompanhante. E, considerando o cidadão que possuem deficiência de deslocamento, necessitam de acessibilidade, seja ela para acesso a passeios públicos ou próprios. Precisam da ajuda da administração pública. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A prefeitura, por meio do departamento que lhe for designado, poderia fazer uma sinalização na superfície asfáltica em frente à residência supracitada para a vaga exclusiva de cadeirantes? Se sim, quando, se não, por quê? No endereço informado é possível fazer um rebaixo no meio-fio com acesso à calçada para melhorar a acessibilidade do familiar? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 169, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Os pontos de ônibus são locais onde os cidadãos aguardam o transporte circular para poder embarcar e seguir para o seu destino. E são localizados em pontos estratégicos, possuem uma cobertura onde as pessoas consigam se proteger do sol e chuvas e contém assentos para o melhor conforto. Contudo, é de extrema importância proporcionar às pessoas que têm deficiência física e utilizam cadeira de rodas o seu espaço no ponto de ônibus, para que também consigam se proteger do sol e chuva. Diante disso, requer a mesa ouvida plenária, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Qual a quantidade de pontos de ônibus existentes no nosso município? Dos pontos de ônibus informados no item 1, quantos desses possuem espaços dentro do ponto de ônibus para cadeirantes com sua devida sinalização? Dos pontos de ônibus informados no item 1, eles possuem rampa de acessibilidade às calçadas para os cadeirantes? A prefeitura possui algum levantamento de quantidade de cadeirantes que utilizam o transporte público? Os ônibus circulares possuem a plataforma elevatória para o embarque de pessoas cadeirantes? Se caso a resposta for favorável, todas as plataformas elevatórias estão devidamente funcionando? Os motoristas contratados foram treinados para embarcar e transportar cadeirantes? Sala das Sessões, plenária, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 170, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A limpeza da tubulação que percorre sobre a Rua Ilhéus, no bairro Paraíso, é um serviço fundamental para evitar alagamentos no final dela, mais precisamente em frente à casa do senhor Adriano. Essa limpeza da tubulação se faz necessária, pois o curso do rio Varjão, de Mairinque até o início da Rua Ilhéus, passa por área de mata, onde galhos e troncos de árvores podres vão se enroscar, obstruindo assim a passagem da água. E até o presente momento, os tempos climáticos não têm sido com chuvas fortes e constantes, sendo um dos motivos para não ter ocorrido alagamento na Rua Ilhéus. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Quando foi feita a última limpeza das tubulações, qual é a empresa que presta serviço? Qual o valor pago para essa empresa? Qual foi o método de contratação dessa empresa? Licitação, indicação, se outro qual? Qual o cronograma de limpeza a ser feito nas tubulações? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 171, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. É fato evidente que moradores da Vila Paraíso convivem com o fantasma das enchentes há mais de 40 anos. A tubulação que corta a Rua Ilhéus, em sua totalidade, foi construída na década de 80.
Já na época não foi o suficiente para dar vazão necessária em épocas de chuvas. Assim, então, o excesso de água transborda para Rua Ilhéus, Rua Mariana, Rua Porto Seguro, Rua São Vicente e Rua Antônio Sereta, atingindo diretamente 94 residências, uma escola, uma igreja e 11 comércios. No decorrer de mais de 40 anos, muitos quilômetros quadrados foram pavimentados e edificações novas foram construídas em nossa cidade e na cidade vizinha Mairinque, tornando assim o solo mais impermeável e aumentando a quantidade de água captada pelo rio Varjão, que corta a Vila Paraíso, onde pela ineficiência de vazão da tubulação ali existente, com excesso de água não tem outra alternativa senão invadir as ruas e automaticamente prejudicando diretamente dessas formas as Rua Ilhéus, 34 residências, Rua Mariana, 24 residências, Rua São Vicente, 22 residências, Rua Antônio Sereta, 11 residências, Rua Porto Seguro, 5 residências, totalizando 94 residências, uma escola e MEI, uma igreja e 11 comércios. Notamos que, por vezes, há uma limpeza nas tubulações e nas encostas do rio Varjão, após essa tubulação que é válido e importante, mas não elimina o iminente problema de estrangulamento do início ao final da Rua Ilhéus, onde realmente está o problema. A pressão, juntamente com o volume da água ali, é tão alta que arranca a camada asfáltica. Nota-se também que essa limpeza na tubulação, serviço esse que é realizado com muita dificuldade pelos operários, tendo-se em vista que não se consegue ficar em pé dentro da tubulação de mais ou menos 1,30 metro de altura. A lama ali acumulada quase ou na sua totalidade foi extraída em latas de 18 litros. Serviço árduo e desnecessário se, ao invés de tubo, ali fosse uma galeria de concreto armado, onde largura e altura fossem adequadas para que operários pudessem realizar a limpeza de forma mais eficiente e dignas. Pois quem acompanhou esse serviço viu o estado de limpeza e higiene que ficavam os trabalhadores. Diante disso, requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A prefeitura tem pretensão de trocar a tubulação que passa na Rua Ilhéus por galerias de concreto armado, triplicando a possibilidade de vazão da água do rio Varjão, sendo uma possível solução do problema? Se sim, quando, se não, por quê? A prefeitura já elaborou algum levantamento sobre os custos com infraestrutura prejudicadas, materiais escolares perdidos, vacinas fornecidas às pessoas que tiveram contato com as águas de enchente, pavimentação asfáltica, auxílio imediato aos moradores com alimentos, água potável, colchões, etc., limpeza das ruas. Imaginando um cenário como esse, o que seria feito com os alunos da Escola José Joaquim da Silva para continuar com o processo letivo? Na eventualidade da ocorrência de uma tragédia como essa, a Prefeitura conseguiria auxiliar financeiramente os moradores atingidos? E há previsão de recursos orçamentários para tanto? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2025. Léo Pestilha, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. Esse requerimento, eu me lembro, na época era, acho que se eu não me engano, em 2012, que teve a enchente no bairro Paraíso, eu era bem criança na época, e foi logo pela manhã, eu ainda até acordei com o barulho da água que estava muito forte. E hoje, a gente fez, eu junto com a minha equipe, a gente elaborou esse requerimento, fizemos algumas pesquisas e montamos aqui, vimos que praticamente 94 residências são atingidas. Uma escola, EMEI, José Joaquim da Silva, tem uma igreja também, e 11 comércios, para você ver o tanto que prejudica uma enchente. E tirando também depois, né, o tanto de dinheiro que a prefeitura tem que gastar com remédios, vacinas, a estrutura, os materiais de escolas que são perdidos. Então, e o que acontece ali, eu até fiz um outro requerimento que foi lido sobre a limpeza, que, se eu não me engano, acho que esse ano ainda não foi feito. Porque como o rio Varjão, que vem de Mairinque, ele vem trazendo muitas sujeira, tronco, galho, barro que vem e pode acabar entupindo
pelas tubulação que passa pela Rua Ilhéus, que é uma tubulação que tem em média aí 1,30 m. E nesse requerimento eu propus a troca dessa tubulação da Rua Ilhéus por galerias de concreto armado, para melhorar a vazão e que não aconteça mais enchente, sendo uma possível solução. Eu até vi recentemente no Instagram da prefeita sobre um projeto que eles estão pretendendo fazer, e eu fico muito feliz com isso, né? Um projeto em relação às águas que passam pelo Paraíso, pelo Irema e pelo pedágio também, né? Que acontece enchentes. Então, eu espero que seja feita aí uma melhora para que não se aconteça mais esses problemas de enchente que impactam negativamente em muitas residências, muitos moradores. Converso muito com eles e a gente vê que eles não têm mais, às vezes, motivação para pintar suas casas, comprar eletrodomésticos, melhorar a estrutura em si, né? E a gente vê esse fantasma, né, que ficou até os dias de hoje. E são essas as minhas considerações. Continuando a discussão, requerimento 171. Peço para discutir o Em requerimento, discussão. senhor presidente. Pois não, 5 minutos com a parte, vereador. Parabenizar o vereador Léo Pistila. Nós fazemos parte do mesmo bairro, onde há 4 anos vem obrigando ali também, Léo, a colocação de novos tubos, né, que possa ali realmente dar conta da vazão. Quando começou a duplicação da Raposo Tavares de alumínio Mairink, e eu vi ali aquele tubulação sendo aumentada, a gente já dá para perceber que o fluxo de água vai vir mais rápido, principalmente ali onde tem a Praça 8 de Março, que começa ali a embocar a água. E sempre cobramos isso da antiga administração. Sim. O que eu tenho a tirar o chapéu à antiga administração, que ele sempre manteve ali o córrego limpo, né? E também feito ali a limpeza do córrego, da tubulação, que foi em outubro do ano passado, estive acompanhando ali também. Mas como você mesmo falou, o córrego vem ali pela mata, então sempre está vindo ali pedaços de... Uma parte, senhor vereador. Toda, vereador. Então, Jean, tem que parabenizar também a gestão passada por ter feito as limpezas, mas também a gente tem que dizer assim, agradecer um pouco, porque não teve chuvas fortes, né, que nem aconteceu. Para você ver que teve uma sexta-feira aí, ainda esse ano, que 3 horas de chuva praticamente alagou muitos lugares aqui. E por isso que a gente está tendo até essa sorte de não ter chuvas constantes e fortes. Porque mesmo tendo a limpeza, que é um serviço bom que está sendo feito, pode acontecer de alagar e até acontecer as enchentes. Com certeza, vereador. Eu estou na briga contigo, mais um aí para fortalecer. E nesse levantamento você acabou esquecendo de 2 grandes importâncias do terceiro setor, que é a ONG da Comunidade do Paraíso, que está lá na Rua Ilhéus, e também da Associação de Apoio às Crianças e Adolescentes, que também está ali na Rua Ilhéus, né, que faz um belo trabalho no terceiro setor, que também seriam ali afetados. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Requerimento 171, continue em discussão. Pois não, vereador. Ouvindo o Léo relatando, a preocupação dele da enchente, como alguém que passou por ela, ainda mais jovem, porque se eu fosse falar ainda jovem, seria estranho, né? Ainda mais jovem, porque é muito jovem o Léo, mas era aí acho que na fase da adolescência dele. E o temor que tem hoje ele como morador e aquelas pessoas que estão ali, obviamente que é importante para acender a ideia do debate em torno disso. Ao passo que, sem sombra de dúvida, aquilo que o prefeito Bimbão fez com relação à manutenção e à limpeza das galerias, como sendo algo crucial para que não houvesse enchente nesses tempos dos últimos anos de mandato do prefeito, porque acho que ele enfrentou uma enchente ali também. Mas depois que fez essas manutenções, de fato, acabou não acontecendo mais. O Léo traz à pauta da discussão algo que sem sombra de dúvidas, importante, que é mexer na infraestrutura do local que já está defasada em todos os sentidos. Então, se ao passo que o prefeito Bimbão fez uma obra, um serviço, aliás, importante, que deve, inclusive,
ser feito o mais rápido possível pela atual administração, aproveitando esse período aqui que já vai diminuindo chuva, apesar que aquela ideia de que chovia bastante em janeiro, fevereiro, até março, que março levava as águas, está mudando muito, porque o tempo está louco, o clima está cada dia mais diferente. Mas há uma presunção de que no inverno chova menos. Então vamos aproveitar que chove menos aí no inverno e fazer essa limpeza enquanto se planeja, a gente espera isso, que se planeje, obras de infraestrutura para o Paraíso, para acabar com esse fantasma da enchente de uma vez por todas. Uma parte, senhor vereador. Claro. Eu enxergo essa reforma, né, como um investimento, né, não um custo, um prejuízo que a prefeitura vai ter. Porque você vê que ela vai investir numa infraestrutura melhor, não vai acontecer mais enchentes, e você não vai ter que gastar com materiais perdidos, vacinas que você vai gastar, dentre outras coisas. Por isso que eu acho muito importante. Espero que a prefeitura veja com bons olhos isso daqui e ajude a gente. Sem sombra de dúvida, investir na infraestrutura de lá vai absorver o impacto de futuros gastos aí com uma enchente. Parabéns ao requerimento do Léo, já adianto o meu voto favorável. Continua em discussão o requerimento? Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Aprovo. Gia da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Léo Pistila. Aprovo. Requerimento 171, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao vereador Jean da Elite dar continuidade na leitura. Requerimento número 172, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O vereador na qual subscreve esse requerimento foi abordado por munícipes perguntando se há possibilidade de se fazer uma lombada na rua Hermínio Coan, no bairro Figueiras. O motivo seria justamente para prevalecer a melhor segurança aos pedestres, ciclistas e outros veículos automotores que ali transitam. Até mesmo ocorreu acidentes nessa rua devido ao excesso de velocidade. A foto ilustrada, em anexo, contém uma marcação onde possivelmente poderia ser feita a lombada. Requeira a mesa ouvido plenário seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Seria possível a prefeitura, por meio do departamento que for competente, estar fazendo uma lombada no local designado na foto em anexo? Se sim, quando, se não, por quê? Qual o valor que possivelmente custaria a realização de uma lombada nesse local? Valor, critérios que influenciam no valor de lombada. Caso a resposta do item 1 for favorável, a prefeitura, por meio do departamento designado, poderia incluir sinalizações sobre a lombada? Caso o local marcado na foto em anexo não seja viável, com base no entendimento do executivo, qual seria outro local para ser feito a lombada? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de março de 2025, Léo Pistila, vereador. Requerimento número 173, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O projeto Bairro Limpo, de iniciativa do Executivo, foi um projeto com a intenção de se fazer a limpeza nas calçadas, guias e sarjetas, além de roçadas em áreas públicas, pinturas de meios fios e tapa-buracos. O primeiro bairro que se iniciou com esse projeto foi o bairro Granja Modelo, sendo feito nos dias 27 e 31 de janeiro, caso não houvesse nenhuma interferência climática. Contudo, o projeto que se iniciou na Granja Modelo não se teve mais notícias sobre o continuamento entre os bairros. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. A prefeitura já tem um cronograma de atuação do projeto Bairro Limpo definido? Se sim, enviar o cronograma, se não, por quê? Como está sendo feita a destinação final dos resíduos recolhidos? No bairro Granja Modelo foi levantado a quantidade de terrenos baldios e locais críticos que precisem de limpeza urgente? Se sim, qual a quantidade, se não, a prefeitura poderia fazer? Qual é o orçamento destinado ao projeto Bairro Limpo neste ano? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 17 de março de 2025, Léo Pistila, vereador, Eduardo, vereador, Sara Lima, vereadora, Paulo Bola, vereador. Lido. Solicito que o vereador Jean da Elite faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 77, 2025. Indico ao Executivo a pintura de faixa amarela proibindo estacionar no endereço da rua Ida Traborelli, em frente ao número 468, devido à constante presença de veículos prejudicando a manobra para entrar e sair da garagem. DJ Delcinho, vereador. Indicação número 78, 2025.
Indica o Executivo a implantação de uma lombada na rua Julieta de Castro, na altura do número 60, na Vila Brasilina, por conta dos veículos e motocicletas desenvolverem alta velocidade no local, expondo crianças e demais munícipes ao risco de atropelamento. DJ Delcinho, vereador. Indicação número 79/2025. Indica o Executivo a instalação de uma luminária no poste da rua Paulo Dias, próximo ao número 95. DJ Delcinho, vereador. Indicação número 80. Indica o Executivo a manutenção da Estrada dos Deputados, no bairro Genebra, com aplicação de cascalho ou resíduo asfáltico, por estar em situação precária. DJ Delcinho, vereador. Indicação número 81/2025. Indica o Executivo a instalação de placa proibindo o descarte de entulhos e lixo, no endereço Rua Ouro Preto, em frente ao número 103, no bairro Paraíso, por conta do depósito de lixo e entulhos irregular no local, conforme fotos anexa. DJ Delcinho, vereador. Indicação número 82/2025. Indica o Executivo a instalação de um abrigo de ônibus na esquina da Estrada Jaziel do Prado com a Alameda dos Ciprestes, no bairro Alto de Itararé, pelo fato dos munícipes terem de aguardar ônibus expostos ao tempo. DJ Delcinho, vereador. Indicação número 83/2025. Indicamos à senhora Prefeita Municipal, por intermédio do departamento competente, que seja realizada a obra de recapeamento da pavimentação da Rua Mariana, localizada no bairro Paraíso, em razão das condições precárias da via, que tornam insustentáveis ao tráfego de veículos e pedestres. Sala das Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 20 de março de 2025, Jean Delite, vereador. Indicação número 84/2025. Indicamos à senhora Prefeita Municipal, por intermédio do departamento competente, que seja promovido o retorno das aulas de futebol de campo, no campo do futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, localizado na Avenida Otávio Corrêa da Costa, na Vila Paraíso, considerando a relevância dessas atividades para o desenvolvimento físico, social e educacional dos jovens e adultos da nossa comunidade. Sala das Sessões, plenário, vereador Lando Silva, 20 de março de 2025, Jean Delite, vereador. Indicação número 85. Indica ao Executivo a instalação de um kit de luminária à Rua Manuel Pereira Leal, próximo ao número 140, devido à sensação de insegurança dos moradores do local e à incidência de furtos nas residências das proximidades. DJ Delcinho, vereador. Lido. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Eduardo para usar a palavra por 15 minutos com a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, luminenses, população e internautas que nos acompanham aí pelo site da Câmara, depois nas redes sociais, boa noite a todos. Na sessão passada, o professor Gediel retirou um projeto de autoria dele, aliás, eu pedi a retirada porque precisava o projeto ser melhor analisado, saiu da pauta, já vai ser anunciado como recebimento da ordem do dia. Por que eu falo isso? Porque eu estou com projetos de leis aqui dentro da nossa casa que não são pautados com a mesma ética, regra e celeridade pelo presidente da Câmara. E então venho aqui, obviamente, para cobrar que trate os vereadores de forma isonômica, inclusive considerando a si próprio na hora de pautar os projetos. É um absurdo que isso aconteça. Isso aqui é algo que vale não só para mim, mas vale para qualquer vereador dessa Casa de Leis. Vale para cada um dos que estão aqui, que eu não preciso nominar, porque vale para todos. Porque se hoje isso é feito, digamos que dentro da regra do regimento, mas de uma forma totalmente pessoal, na hora de tratar, com projetos que são de minha autoria, amanhã ou depois pode ser qualquer um de vocês, na instância de outro presidente ou do próprio presidente, que podem passar por isso. Então, eu uso a tribuna aqui para pedir algo que é muito simples. Que os meus projetos, assim como de todos os vereadores, vão à pauta para poder ser aprovado ou rejeitado. Ninguém tem obrigação de aprovar um projeto de lei só porque ele é de minha autoria. Mas eu acho que a gente tem que ter o direito de pautar o projeto e aqui ser votado, porque, querendo ou não, eu represento também o município como vereador, eu represento parte da população que especialmente votou em mim, e esses projetos, muito embora possam não ser importantes ao presidente, eles são importantes ao meu mandato, às pessoas que votaram em mim, e à evidência também do município de leis, por exemplo, como aquela que institui uma normativa para denominação de próprios públicos. O motivo do porquê não se faz a pauta do projeto, ou do porquê os projetos meus parecem que demoram um pouco mais para receber parecer, é algo que tem que ser
melhor visto, né? Não pode ser naturalizado por nenhum dos parlamentares, porque, eu repito, se hoje se aflige sobre mim, amanhã pode se afligir sobre o mandato de qualquer um. Então, eu peço só uma regra de isonomia na hora de analisar e de pautar projetos de lei, não deixando os meus projetos sem ser votados. A gente tem um projeto aqui meu, por exemplo, de emenda à lei orgânica, que está sendo retirado sessão após sessão, já está ficando sem justificativa, peço a retirada por duas sessões. Vamos votar o projeto, aprova ou rejeita, mas a gente tem que analisar o que de direito. Outro assunto, que esses dias eu estava fazendo uma leitura e um estudo também sobre alguns projetos de lei, e me pareceu uma matéria interessante na Conjur, falando exatamente de critérios, por exemplo, dos efeitos do controle de constitucionalidade por ação civil pública. Por que eu falo sobre isso? Porque isso me chamou a atenção, né? E eu fui confirmar depois e confirmei antes de vir a fala também. A Câmara Municipal, e acredito que também a Prefeitura, teve esse controle de constitucionalidade de seus cargos por uma ação civil pública. Qual que é a importância disso? O STF entende que essa maneira de analisar a inconstitucionalidade, né, os efeitos de constitucionalidade de uma lei, não devem partir por ação civil pública. Ou seja, a maneira como começou o processo para analisar os cargos da Câmara Municipal, e talvez da Prefeitura, porque eu não fui me aprofundar com relação a isso, começaram da maneira errada. Não é um instrumento que deveria ter sido feito. Então, eu acho que abre aí também agora, senhor presidente e demais vereadores, uma janela de oportunidade de a gente repensar e de encarar um problema que está afetando a Câmara Municipal, que afeta a Prefeitura de Alumínio, que é com relação a um projeto de lei também que está parado na casa, por conta de um confronto aí com relação a um parecer jurídico que nos nega, digamos assim, não que nega, mas que indica pela não votação, porque o parecer ele não vincula voto de vereador, como em breve vamos estar vendo aí, não vincula, a gente é livre para votar. Então, eu acho que vale a pena, num momento como esse, principalmente, dada essa circunstância aí, de encarar essa problemática aí, porque eu acho que vale muito a pena, porque está dificultoso o trabalho do parlamentar sem um nível de assessoria dentro da Câmara Municipal, né? Porque, se a gente for analisar, essa assessoria ela é bem relativa, porque tem pessoas aqui que acabam tendo aí um nível de assessoria e aí fica fácil de falar, não vamos votar esse projeto. Então, acho que vale a pena a gente analisar melhor essa questão de como está esse processo, a maneira como ele começou, os efeitos de constitucionalidade desse processo via ação civil pública e, quem sabe, a gente encarar esse problema e votar o projeto também, ou para aprovar, ou para rejeitar, mas não ficar retirando o projeto. Hoje é sucinto e são as minhas considerações. Continuando com o tema livre, temos agora o vereador Gediel, 15 minutos com a parte. Eu gostaria de saudar o presidente da casa, os demais vereadores, os presentes aqui no plenário, quem nos assiste nas redes sociais. Não estava previsto também o uso da tribuna aqui, da tribuna livre, e o tema livre. Tendo em vista a posição do vereador Eduardo, fui obrigado a usar a palavra e esclarecer. Eu vou começar de trás para frente, do último tema. Primeiro, que a ação civil pública proposta por Ministério Público. Anteriormente, tivemos várias oportunidades passadas de propor um TAC com o Ministério Público e não foi proposto. E corremos o risco da ação. Mas os advogados que labutam nesse processo da extinção dos cargos, o doutor José Augusto Pinto do Amaral Nezinho e o doutor Gaspar, eles levantaram, não só agora no memorial, nos memoriais finais, eles colocaram em preliminar a questão da ação civil pública, se ela é o meio legal para questionar a constitucionalidade de portarias de criação de cargo. Realmente, o Supremo já tem uma decisão, e foi levantada por esses dois advogados no próprio processo. Então, eu vejo o mérito aqui dos nossos advogados que questionaram em preliminar, não só em contestação lá atrás,
que já tem o pré-questionamento, que nós vamos ter condições de subir para o STF para anular futuramente esse processo, mas essa tese foi levantada pelos esses dois advogados, e aqui eu reconheço o brilhante trabalho dos advogados, por isso que nós não substituímos os advogados desse processo, porque achamos suficientemente competentes para demandar nesse processo e defender os interesses da Câmara. Nós tínhamos interesse, como temos, que eu também sou prejudicado, todos os vereadores, nós não temos assessores, né? Mas nós temos uma sentença e 2 pareceres que pediram para ter uma cautela e esperar, que já está para ser pautado no Tribunal de Justiça o julgamento dessa ação. Então, a gente tem que realmente dar mérito a quem tem mérito. Com relação a pautar a ordem do dia, primeiro, no regimento interno, competência do presidente pautar, mas não tem nada pessoal. Não tem nada pessoal porque nós pautamos de todos, quando tem todo... E eu também não faço embargos auriculares, não faço pressão, não peço para reconsiderar parecer contrário a mim, tento aperfeiçoar os meus projetos, não vou no jurídico para tentar um embargo e mudar parecer jurídico. Nós vamos pautar quando tiver que pautar. Nós temos proposta do vereador que me antecedeu no uso desta tribuna, que proposta que força o Poder Legislativo criar um bibliotecário, criar cargo. Então, no momento oportuno, dessa matéria será pautada. Agora, insinuar sem provas, não vou nem debater, realmente é um descrédito total quando eu coloco em dúvida o trabalho dos profissionais dessa casa em pareceres dos projetos que tramitam. E, normalmente, o vereador que nos antecedeu, ele fez uso dos assessores dessa casa, inclusive o Nezinho, que sabe mais regimento de qualquer de nós juntos aqui, dos vereadores, porque ele assessorou todos os presidentes, inclusive o ex-presidente, o ex-vereador, ou o vereador que antecedeu, em 6 oportunidades, o doutor Nezinho esteve ali assessorando, inclusive, a questão regimental. Inclusive, em sessão que a gente transmite, o vereador consulta o doutor Nezinho durante 2, 3 vezes durante toda a sessão. E sobre o regimento. Então, nós não temos dificuldade e humildade em reconhecer que nós não dominamos totalmente o regimento, né? Mas quem teve 6 mandatos de presidente devia dominar totalmente. Eu só tenho 2, e a essência do Poder Legislativo é alternância de poder. Então, eu não estou aqui para ficar eternamente presidente, vai ter a liberdade de alternância de poder no momento dessa legislatura. São essas minhas considerações, teria mais alguns temas foi despertado aqui, mas não é de interesse público e de urgência, então eu encerro minha fala por aqui. São essas minhas considerações, presidente. Ao tema livre, temos inscrito o vereador Delcinho, que fará uso da palavra por 15 minutos, com a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente no plenário, população que nos assiste nas redes sociais, população essa que eu reverencio todos os dias por estar aqui representando. Eu vou ser muito breve na minha fala, mas é um assunto bastante delicado. Muitas vezes a gente tem que entender que depois de eleito, independente da quantidade de votos que nós temos, nós passamos a representar toda uma população. São aproximadamente 18 mil pessoas que esperam que nós desenvolvamos nosso melhor trabalho aqui. E nós, quanto representantes públicos, temos o grande desafio também de conquistar a confiança das pessoas que nos colocaram aqui, conquistar a confiança das pessoas que acreditam que nós possamos transformar a nossa cidade, fazer algo diferente daquilo que deixaram no passado. Hoje, um representante público
ele tem a pecha de que ele é rico, de que ele ganha muito dinheiro, de que ele pode fazer muito, de que ele faz muitos favores, de que ele consegue abrir portas que muitas pessoas não poderiam abrir. Eu digo isso porque ontem iniciaram-se os processos seletivos realizados pela Prefeitura. E uma frase que eu ouvi muito as pessoas dizerem foi: nem vou fazer, as cartas já estão todas marcadas. Uma eleição municipal, que é o caso da nossa, onde nós participamos de 4 em 4 anos, e daqui a aproximadamente 3 anos e 9 meses estaremos participando de novo, o que vai nos colocar aqui de volta são os votos. Mas eu prometi, fiz o juramento de que, quando eu adentrasse a política, eu seria uma pessoa que representaria com carinho, com respeito, minha mãezinha, meu pai, minha família, o legado que me deram, usando a honestidade como principal ferramenta do meu trabalho. A honestidade, a ferramenta, a verdade. E muitas vezes a gente é obrigado a pagar o preço por falar a verdade, e muitas vezes a gente é obrigado a pagar o preço por ter a transparência e fazer o que tem que ser feito. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tem que, por exemplo, ouvir a sua mentora política dizer que, se você vai realizar um processo seletivo, e as pessoas vão pagar por isso, existem pessoas que tiraram dinheiro de onde não tinham para poder participar desse processo seletivo, estudaram muito para poder passar, e pessoas vieram me pedir ajuda para fazer uma indicação, para fazer uma facilitação para que ela pudesse entrar num cargo que ela sabe que já são cartas marcadas. Hoje eu vim aqui fazer uso da tribuna para dizer que dessa vez não existem cartas marcadas. Eu preciso confiar na minha prefeita, preciso confiar na minha mentora política, quando ela disse para mim: Delcinho, nós vamos realizar um processo seletivo onde não haverão cartas marcadas. Você pode sim indicar alguém se essa pessoa passar no processo seletivo, mas eu preciso deixar muito claro para você que ela vai ser indicada pela competência, porque se ela não desenvolver o papel que ela deve desenvolver, ela vai ser dispensada. Porque foi esse o compromisso que nós assumimos quando nós nos propusemos estar na política. E eu acredito nisso. Então, hoje, eu estou me declarando aqui aos meus eleitores, às pessoas que me procuraram para pedir ajuda, caso não passasse no processo seletivo, para eu indicar para alguém dentro da prefeitura. Mas, como eu disse para esses meus amigos, isso não vai acontecer. Eu não vou fazer. Se existem cartas marcadas, não são as minhas. Se existe uma indicação ilícita, não é a minha. Isso aconteceu também com a empresa de ônibus, que foi contratada, onde eu fui até a garagem junto com a prefeita, e ela foi muito clara com o proprietário da empresa. Olha, meu amigo, abre aspas, eu não quero nada seu. Não vim aqui te pedir nada, quero que você faça o seu trabalho com excelência, e não admito que ninguém venha aqui pedir nada em troca para Vossa Senhoria. Fecha aspas. Essas foram as palavras da prefeita, da pessoa que me colocou na política, da pessoa a quem eu acredito, e vou seguir, sentindo a dor de ter que falar a verdade a quem quer que seja. Se isso for para comprometer os votos que um dia eu possa ter ou não, que assim seja. Mas eu preciso honrar meu pai, minha mãe e as pessoas que acreditam que eu seja de verdade. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Passaremos agora ao intervalo regimental. 15 minutos. Solicito ao vereador Jean Delita fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Gediel de Carvalho. Presente. DJ Delcinho. Presente.
Janda Elite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Redação final do projeto de lei 05/2025L, de autoria do vereador Eduardo, que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime organizado, ao uso de drogas, à sexualização precoce e à objetificação da mulher, da criança e do adolescente e da outras providências. Solicito ao vereador Janderlita fazer a leitura do autógrafo número... Qual é o número? Concordo, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Foi matéria debatida já, se pudesse só ler os tópicos do que tange ao autógrafo, facilitar a compreensão. Então será lido pelo o vereador Janderlita somente as partes alteradas, com base no regimento, artigo 233. Parágrafo 3º. O município regulamentará por ato próprio sobre o auto de infração e imposição de multa descrito no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. A denúncia de violação da vedação descrita no caput poderá ser feita por qualquer pessoa, entidade ou órgão da administração pública para a Prefeitura de Alumínio, que regulamentará por ato próprio os canais para denúncia. Parágrafo 2º. Aplique-se a mesma sanção do parágrafo 1º do artigo 6º desta lei ao contrato apoiado, divulgado ou patrocinado. Coloca em discussão a redação final do projeto 05/2025L, de autoria do vereador Eduardo. Discutir. Pois não, vereador. As alterações que foram feitas e lidas aqui na Câmara, elas são fruto da necessidade de uma adequação, porque o parecer jurídico era contrário ao projeto de lei, e muito embora tenha sustentado pela constitucionalidade do projeto, ele foi alterado em partes. Então, houve essa necessidade para o projeto ficar adequado e perfeito, de acordo com aquilo que de acordo com aquilo que o advogado procurador da Câmara o fez. Quando há um projeto e um vereador trata da constitucionalidade dele e questiona o procurador da casa, não há mal algum nisso. Tal do embargo que faz com ele. Toda vez que tiver um projeto de minha autoria, como esse daí, e for ser notadamente alvo de um parecer, como foi desse projeto, eu vou discutir no âmbito jurídico e, vendo a possibilidade de readequação, ele será feito. Então, não vejo mal algum em reconduzir a escrita de um trabalho ancorado e alicerçado no parecer jurídico da Câmara Municipal. Continue em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco aí em votação o autógrafo. Didei Delcinho. Aprovo. Janda Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Autógrafo aprovado por 8 votos a 0. Do projeto de lei 05/2025L. Vice-presidente, assuma aqui e anuncia o próximo. Anuncia a discussão única do projeto de lei número 10/2025L, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, que institui o evento Louva Alumínio no calendário oficial do município de Alumínio e dá outras providências. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Eu peço, como autor, a retirada desse projeto por 3 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador. Os favoráveis podem ficar nos seus lugares, os contrários queiram se levantar. Aprovado o pedido do vereador em retirada do projeto de lei número 10/2025L. Discussão única do projeto de lei 14/2025L, da autoria da vereadora Sara Lima, que institui o programa Construindo Solidariedade no município de Alumínio e dá outras providências. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço a retirada por 2 sessões. Considerando o pedido da autora da retirada desse projeto de lei 14/2025L, ela pede a retirada por 2 sessões. Em discussão, o pedido verbal da vereadora.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis continuem como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido verbal da vereadora para tirar o projeto de lei 14/2025 ela por 2 sessões. Discussão única do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, que dispõe sobre a criação do programa Visite a Câmara, destinado aos alunos das escolas públicas e particulares, associações e outras instituições e da outras providências. Solicita ao vereador Jean Dailita fazer a leitura do projeto decreto legislativo 04/2025. Projeto de decreto legislativo número 4/2025. Dispõe sobre a criação do programa Visite a Câmara, destinado aos alunos das escolas públicas e particulares, associações e outras instituições e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio o programa Visite a Câmara, destinado a proporcionar aos alunos das escolas públicas e particulares, associações, entidades e outras instituições a oportunidade de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. O programa será realizado por meio de visitas guiadas, previamente agendadas e terão os seguintes objetivos: apresentar o papel do Poder Legislativo e a importância da participação cidadã, demonstrar o funcionamento da Câmara Municipal, incluindo suas atribuições e atividades, estimular o interesse dos estudantes pela política e pelo exercício da cidadania, incentivar a interação entre os vereadores e a comunidade escolar, incentivar a interação entre os vereadores e as associações e instituições. Artigo 3º. As visitas serão organizadas em parceria com o Departamento Municipal de Educação, associações, entidades e instituições municipais, podendo incluir alunos do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, membros de organizações comunitárias e representantes de entidades do município. Artigo 4º. Durante as visitas poderão ser realizadas palestras, simulações de sessões legislativas e atividades interativas para melhor a compreensão dos trabalhos legislativos. Artigo 5º. A Câmara Municipal poderá disponibilizar materiais educativos e audiovisuais para complementar o aprendizado dos alunos, dos representantes das associações e instituições. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, sem prejuízo de futuras parcerias institucionais. Artigo 7º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de fevereiro de 2025. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Justificativa. O presente projeto de decreto legislativo tem como objetivo instituir o programa Visite a Câmara, destinado a alunos da rede de ensino pública e particular, associações e instituições municipais, promovendo a maior aproximação entre a comunidade e o Poder Legislativo de Alumínio. Havia sido apresentada essa mesma proposição por projeto de resolução, contudo, respeitando o entendimento do jurídico da Casa, mudamos do tipo legislativo da propositura para decreto legislativo. A Câmara Municipal de Alumínio é a Casa do Povo e desempenha um papel fundamental na construção da cidadania, na elaboração de leis e na fiscalização do Poder Executivo. No entanto, muitas vezes a população desconhece seu funcionamento e sua importância para o município. Dessa forma, o programa Visite a Câmara busca oferecer uma experiência educativa e participativa, permitindo que alunos, membros de associações e representantes de instituições municipais conheçam na prática o funcionamento do Legislativo. Entre os principais benefícios do programa destacam-se: educação cívica, proporciona aos estudantes e demais participantes a compreensão sobre o papel do vereador, a tramitação de projetos de lei e a importância da democracia representativa. Transparência e participação. Incentiva o contrato direto da população com os vereadores, fortalecendo a transparência e o envolvimento dos cidadãos nas decisões políticas. Valorização do Poder Legislativo. Ao conhecerem a rotina da Câmara Municipal, os visitantes passam a valorizar mais o trabalho dos parlamentares e a relevância do Legislativo para o desenvolvimento da cidade. Interação com a comunidade. As visitas permitirão que as associações e instituições municipais dialoguem diretamente com os vereadores, apresentem demandas e conheçam os mecanismos disponíveis para a participação popular.
O programa será desenvolvido em parceria com o Departamento Municipal de Educação e demais entidades representativas do município, garantindo uma abordagem didática e interativa durante as visitas, por meio de palestras, simulações de sessões legislativas e materiais informativos. Diante do exposto, este projeto de decreto legislativo visa fortalecer a educação cidadã e aproximar a Câmara Municipal da sociedade aluminense, promovendo espaço aberto ao diálogo e à participação popular. Por essa razão, conto com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Coloque em discussão o projeto. Peço palavra. 15 minutos com a parte, vereador. A matéria do projeto de lei, que foi, inclusive, teve parecer constitucional da Câmara Municipal, é indiscutível como iniciativa se tornar algo institucional a Câmara Municipal. Por esse motivo, já adianto o meu voto favorável à matéria do projeto, porque é inegável a qualidade do projeto. Contudo, eu quero apontar aqui uma incongruência, porque é importante que seja apontada. Note que se há um projeto que você cria, entre aspas, a biblioteca da Câmara no sistema, e já vou advertir que é afeto à relação da incongruência que eu estou falando. Uma biblioteca que ela é tida num sistema de pegue o livro, leve e devolva, para esse gera um custo de a Câmara ter que contratar um bibliotecário, como se fosse ter que iniciar lá, esse livro é de estudos sociais. Não, não é o objetivo. Um sofá, um tapete, uma estante, uma denominação, e a pessoa utiliza no sistema de pegue, leve e pague. Esse gera custo e tem que contratar. Aí a minha pergunta, esse projeto, que tem uma dinâmica infinitamente maior, qual o servidor concursado com a atribuição de recepcionar esses alunos, de recepcionar o projeto? Qual que é o custo desse projeto? Porque não é um projeto que parte da mesa com o intuito de institucionalizar algo e a Câmara está adaptada a isso. É um projeto de lei, sem sombra de dúvida, cuja matéria é importante, mas esse sim gera um limite de custos, algo que é pré-ordinado pelo seu tamanho. O aluno não vai chegar aqui e não vai ter um servidor para receber. Vai ter que ter um servidor para receber. Qual servidor de carreira tem essa atribuição dentro do município? Aí vai ter que contratar esse servidor? Então, é esse tipo de situação que eu estou falando. Repito, meu voto é favorável ao projeto de lei. Só que não tem congruência, não tem régua, não tem parâmetro. É isso que eu estou falando para vocês. Se falar que isso daí não está sendo algo óbvio, algo pessoal, contra o mandato de um parlamentar, o que mais vai ser? A gente acabou de ver aqui naquela tribuna uma justificativa que não se conclui na mesma sessão. Não precisou passar nenhuma sessão para demonstrar aquilo que eu estou falando. Um projeto que denomina algo que é simples, que todo mundo sabe que não é o objetivo de uma biblioteca como biblioteca propriamente dita, é o nome de um espaço, precisa de um bibliotecário. Olha a confusão que eu vou arrumar para não pautar o projeto do outro vereador. Agora, um outro projeto, cuja matéria é importante, eu quero repetir isso daqui, tem meu voto, que cria um baita do mecanismo na Câmara, bacana, a pessoa vir em cidadania, vai discutir projeto de lei, tem de ser recepcionado por quem? Eu quero saber por quem. Quem da Câmara Municipal, concursado, recente ou antes, tem essa atribuição específica? Qual o custo que tem um projeto desse que é criado por um vereador? Ele está na condição de vereador como autor do projeto, e não como presidente da Câmara. É um projeto que parte pessoalmente. Ou seja, na condição de vereador, a mim mesmo eu posso gerar o custo? Então não tem lógica isso que eu estou falando. Eu acho que o projeto de qualquer parlamentar dessa casa tem de ser pautado como esse foi. Então, dentro desses princípios que eu falo, cadê o encaixe? Aonde que as coisas se encaixam entre o que se fala e o que se faz dentro da Câmara Municipal? Repito, o meu voto é favorável, mas não tem absolutamente razão de se vetar o projeto de um para votar, vetar não, de não se colocar na pauta com 1 bilhão de justificativas e se fazer um outro similar, né, que gera custo, que demanda contratação, mas aí não, aí já não tem. Então, é esse tipo de situação que não pode continuar se repetindo na Câmara Municipal. Isso é um desserviço ao Legislativo Municipal. Continua a discussão o projeto de decreto legislativo 04. Peço para discutir o projeto de decreto legislativo 04. 5 minutos com a parte do vereador.
15 minutos Gostaria por de uma parte. esclarecer a todos os vereadores, aos presentes e a quem nos assiste, que não existe nada de incongruência nesse decreto legislativo. Inclusive, ele foi apresentado, vejam bem antes de qualquer outra iniciativa, como um projeto de resolução. Porque nós entendíamos que o projeto de resolução, ele tem seu efeito, esse ato do projeto de resolução, internamente, não vai além da Câmara Municipal. E nós tínhamos feito isso lá atrás. Uma das primeiras proposituras minhas foi visite a Câmara. E o advogado, ele entendeu que tinha que ser por decreto legislativo. E opinou por não tramitação do projeto de resolução, que eu achava que era o mais adequado. Aqui, essa visita à Câmara pode ser, inclusive, monitorada por um vereador. Não tem problema nenhum. Como não, agora, trazer à baila uma discussão que vem mostrar que existe uma incoerência no projeto, nenhuma. Primeiro que nós estamos democratizando o acesso à Câmara e trazendo os alunos para conhecer o nosso funcionamento. Eu não vejo problema nenhum de um vereador acompanhar isso. Quanto à biblioteca, que eu acho que a biblioteca ela veio depois de uma iniciativa nossa, que nós determinamos ao setor de compras e contratos a aquisição de livros e estante, no dia 3 de fevereiro. Aí, dia 12, veio uma propositiva de uma biblioteca. Eu não sei, precisava analisar melhor no momento da discussão do projeto da biblioteca, que realmente tem um parecer que exige a criação de cargo. E nós não estamos em condições de criar cargo para regulamentar uma iniciativa de um vereador. Por isso, vai ser pautado no momento certo para a deliberação dessa casa. Quanto visita à Câmara, eu solicito para que todos os vereadores analisem de uma forma imparcial e votem pela aprovação dessa propositura, porque é um gesto carinhoso com toda a comunidade e a classe estudantil, convidando para visitar a Câmara. E aí eu sugiro para aqueles vereadores, quando programar a visita à Câmara, se puder acompanhar e esclarecer aos alunos qual é o funcionamento da nossa casa, para maiores informações da importância do Poder Legislativo perante a sociedade. São essas minhas considerações, pedindo o apoio de todos e voto na aprovação desse projeto, que, de toda forma, irá abrilhantar os nossos trabalhos, trazendo as novas gerações e futuras gerações aqui no plenário e conhecer as dependências da Câmara Municipal. São essas minhas considerações, presidente. Continua a discussão o projeto de decreto legislativo 4/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Aprovo. Gia da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de decreto legislativo 04/2025, de autoria do professor Gediel de Carvalho, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da moção 15/2025, de autoria dos vereadores Cislene, professor Gediel, Sadraque, Sara Lima, Jean da Elite, Léo Pistila, Paulinho Bola, DJ Delcinho, Eduardo. Aplauso ao atleta Vitor Souza Moraes, que foi vice-campeão da Copa Tempermax. Pela ordem, presidente. Pois não. Peço para a retirada de uma sessão. Considerando o pedido verbal da vereadora Cislene, pedindo a retirada dessa moção de aplauso, solicito que os vereadores, se quiserem discutir, está aberta a discussão. Se não, colocamos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então, está aprovado o pedido verbal da vereadora para retirar o projeto por uma sessão. Discussão única da moção 16/2025, de autoria dos vereadores Paulinho Bola, Sara Lima, Eduardo e Léo Pistila, de aplausos à empresa MPJ Manutenção e Montagem Industrial pelos seus 15 anos de fundação. Solicito ao vereador Jean da Elite a fazer a leitura do projeto de moção. Moção número 16/2025.
Moção de aplausos à empresa MPJ Manutenção e Montagem Industrial, pelos seus 15 anos de fundação. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande alegria que proponho a presente moção de aplauso pelo aniversário de 15 anos de fundação da MPJ Manutenção de Montagem Industrial. Empresa essa que vimos desde o início de sua implantação no nosso município. Considerando que se trata de uma empresa forte, bem administrada e que vem demonstrando que veio realmente para investir e crescer junto com o município. Considerando que os proprietários são empreendedores natos, pois têm o dom de interagir rapidamente com os múltiplos desafios que a competitividade do mercado apresenta. Considerando que em tempos atuais, onde a geração de emprego é algo escasso, ter a empresa é um privilégio para o município, com a expectativa de arrecadação tributária e geração de emprego. Merece por parte desse legislativo o reconhecimento e o aplauso. Diante do exposto, manifesto moção de aplausos à empresa MPJ Manutenção e Montagem Industrial, representados pelos sócios senhores Emanuel Rocha Pacheco e Josmar Henrique Duarte. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar o documento no intuito de enobrecer esta singela homenagem prestada à empresa MPJ Manutenção e Montagem Industrial. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 12 de março de 2025. Paulinho Bola, vereador. Sara Lima, vereadora. Eduardo, vereador. Léo Pestila, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora. A MPJ, agradecer pela iniciativa aí da moção de aplauso. Peço para assinar a moção. É uma empresa que tem uma história na cidade, além de contribuir para o crescimento, gerando mais de 300 empregos. Seus sócios fundadores, que sempre foram da cidade e construíram sua vida e de seus familiares. Pacheco, Josmar e toda a equipe de funcionários e familiares, receba essa singela homenagem desta casa. São essas minhas considerações. Continue a discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Parabéns pela iniciativa, Bola. Considerando o fato de que a MPJ ela faz parte da nossa história, né? Eu trabalhei na CBA por 23 anos e por 23 anos eu acompanhei o desempenho do Josmar, do Pacheco e do Mesquita, lá no DEX. Era um departamento de excelência, um departamento onde as pessoas tinham orgulho de estar representando, não só na área da CBA de manutenção, mas também no que eles faziam tinha excelência. Era muito engraçado, muito interessante. Nos campeonatos, DEX Prensas, se destacava bastante. E o que também enche de orgulho e de vontade de participar dessa moção é porque o Pacheco já está passando, né, o bastão para o Douglas. E na semana passada eu tive a honra de saber que a filha do Douglas também já está trabalhando na empresa. Isso mostra que é uma empresa familiar, uma empresa que poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela está instalada em alumínio, escrevendo a sua história com pessoas daqui. Eles contrataram os caras que aposentaram do DEX, que aposentaram da CBA, e essa equipe de elite continua atuando. Então, eu vejo muitas pessoas aí trabalhando lá e muito felizes por isso. Tenho visto também que eles têm expandido bastante aí as edificações aqui na cidade. Cada dia mais a frota aumentando. Eu tenho um sobrinho que está trabalhando na MPJ, que está lá em Tabuão. Eles estão cuidando de uma empresa de níquel, que está desativada, mas eles estão em manutenção constante. Todo final de semana eles viajam, passam a semana lá trabalhando. E tudo isso é fruto do desempenho, da dedicação dessa equipe, dessas pessoas que nos enchem de orgulho por estarem aqui prosperando e fazendo prosperar na cidade de Alumínio. Então, eu, com muito carinho e com muito respeito, peço para participar dessa moção, que faz parte da minha vida. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Continue a discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. Parabenizar aí o Paulinho Bola e os demais que coassinaram juntos. Peço também para estar assinando essa moção. Eu tive o prazer ali de, por alguns anos, ter meu empreendimento ao lado ali do Douglas, do Pacheco, do Josmar, ali na antiga Antônio Dias, na Brasilina. Então, a gente viu o tanto ali de empenho que realmente eles tinham para desenvolver e geração de novos empregos.
E é uma moção, como você disse aqui, né? Eles geram muitos empregos aqui para nossos munícipes. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Didei Delcinho. Aprovo. Jean Delite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de moção 16/2025, a empresa MPJ, Manutenção e Montagem Industrial, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da moção 17/2025, de autoria dos vereadores Jean Dailite, Cislene, professor Gediel, Sadraque Ferreira, Sara Lima, Léo Pistila, Paulinho Bola, DJ Delcinho, Eduardo, de apoio ao trabalho missionário de Frei Gilson. Solicito ao vereador Jean Dailite a fazer a leitura da moção 17/2025. Moção número 17/2025. Moção de apoio ao trabalho missionário de Frei Gilson. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Alumínio, por intermédio de seus membros, em reconhecimento ao relevante trabalho de evangelização e ao fortalecimento da espiritualidade cristã promovido por Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo, membro da Congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, apresenta a presente moção de apoio. Considerando que Frei Gilson foi ordenado sacerdote em 2013 e desde então tem dedicado sua vida ao serviço de Deus e à propagação dos valores cristãos, através de sua atuação religiosa, especialmente por meio de seu ministério musical Som do Monte. Considerando que Frei Gilson, além de um sacerdote comprometido com o Evangelho, tem utilizado de forma exemplar as plataformas digitais para evangelizar e alcançar milhões de pessoas, levando palavras de fé e esperança a todos os cantos do Brasil e do mundo, com seu canal no YouTube, que conta atualmente com 6,7 milhões de inscritos e 8,1 milhões de seguidores no Instagram. Considerando que, em tempos de desafios e adversidades, Frei Gilson tem se destacado por sua disposição em promover momentos de oração, reflexão e fortalecimento espiritual, especialmente por meio de suas transmissões ao vivo do Santo Rosário, realizadas diariamente às 4 da manhã, durante o período da Quaresma, reunindo milhões de fiéis. Considerando que, apesar de sua missão de levar a palavra de Deus e seu trabalho ser amplamente reconhecido, Frei Gilson tem sido alvo de ataques nas redes sociais por propagar sua fé, sendo, portanto, importante que se manifeste um apoio institucional ao seu trabalho missionário e à sua coragem em enfrentar tais adversidades. Considerando que o trabalho de Frei Gilson tem impactado positivamente a sociedade brasileira, trazendo conforto, esperança e renovação espiritual a milhares de fiéis, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais solidária e cristã, a Câmara Municipal de Alumínio, por meio desta moção, expressa seu integral apoio e reconhecimento ao trabalho missionário de Frei Gilson, por sua dedicação e evangelização, sua contribuição para o fortalecimento da fé cristã e seu papel como um dos mais influentes líderes religiosos do Brasil na atualidade. Sua missão tem sido um farol de luz e esperança para milhões de pessoas e é com grande honra que esta Casa Legislativa presta essa homenagem a Frei Gilson, registrando-o nos anais desta Casa de Leis como exemplo de fé, dedicação e compromisso com a propagação dos ensinamentos cristãos. Que esta moção de apoio seja encaminhada ao Frei Gilson como forma de reconhecimento e incentivo para que continue sua missão com coragem e fé, promovendo o fortalecimento da espiritualidade e o bem-estar da sociedade. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 13 de março de 2025. Jean Delite, vereador, professor Gediel de Carvalho, vereador, DJ Delcinho, vereador, Cislene, vereadora, Sadraque Ferreira, vereador, Paulinho Bola, vereador, Eduardo, vereador, Sara Lima, vereadora, Léo Pistila, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Coloca em discussão. Pois não, vereador? Conheço e acompanho a história do projeto de evangelização do Frei Gilson. E em tempos difíceis que ele está vivendo hoje, né, pouco se fala dos valores familiares, do qual ele defende baseado na palavra de Deus, que é o manual mais completo, né, o manual mais completo e perfeito que toda pessoa deveria seguir.
Ele vive o que prega e, com seu exemplo de humildade, a serviço ao próximo. Destaca esta moção de apoio, onde ele está se portando aos ataques com o silêncio e a mansidão. São essas minhas considerações. Continua a discussão. Peço, A moção 1725. peço para discutir a moção, senhor presidente. Pois não, vereador. Mais uma vez, né, a fé cristã sendo perseguido, né? Mas eu gostaria sinceramente que as pessoas ficassem ali incomodadas com as músicas que fazem apologia a drogas, né, que ficassem incomodadas ali com a aglomeração e muitas vezes a sexualização e erotização de crianças e menores. As crianças ali que são cooptados para ir também ao crime, né? Isso as pessoas não ficam incomodadas, mas quando há a fé cristã, e principalmente quando um frei consegue ali atrair milhões em uma plena madrugada, às 4 da manhã, as pessoas elas ficam incomodadas, né? Então, essa moção é para dar nosso total apoio ali ao Frei Gilson, que ele continue, né, com essa fé cristã, levando a evangelização para milhares de pessoas, né, e que conte com essa casa legislativa. São essas minhas considerações, senhor presidente. Perfeito. Continue em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Didei Delcinho. Aprovo. Giadelite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de moção 17/2025, aprovado por 8 votos a 0. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Discussão única do projeto de resolução 13/2025. Discussão única do PL do projeto de lei 08/2025. Discussão única do projeto de lei 10/2025. Discussão única da emenda à Lei Orgânica 04/2025. A primeira discussão da emenda. Decreto Legislativo 01/2025. Discussão única do projeto de lei 06/2025. E discussão única da moção 15/2025. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos para a deliberação das seguintes proposições. Discussão única do PL 07/2025. Discussão única do PL 17/2025L. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.